Educa ANEFAC. Olá, eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da ANEFAC, e neste podcast de hoje nós estamos recebendo Felipe Brunieri. Muito bem, Felipe? Prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem, Emerson? Muito prazer pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. E também o Guilherme Malfi. Tudo bem, Guilherme? Tudo, Emerson. Muito obrigado pelo convite, obrigado aqui pela oportunidade. Ambos são da Asset Recruitment e nós vamos bater um papo aqui sobre o mercado de finanças, como estão as contratações agora neste período. Primeiro, queria fazer uma pergunta bem específica, que é o seguinte, né? Vocês divulgam aí um relatório chamado Fast Facts e eu queria que vocês falassem exatamente o que é esse Fast Facts e por que é importante esse tipo de material para quem está, né, no mercado de recrutamento e quem está buscando uma nova vaga. Perfeito, Emerson. Bom, boa tarde novamente para você, para o Felipe e para todos que estão aqui presentes e que estão nos ouvindo nesse momento. Bom, acho que dando um contexto, né? A Assets é uma consultoria focada em recrutamento e seleção de executivos de finanças e tem um papel muito importante com a comunidade, né? Nós, desde quando abrimos a Assets, temos um papel importante para trazer bastante conteúdo. E o Fast Facts nada mais é que um dos nossos conteúdos, na verdade é um infográfico semestral da Assets, sobre como o mercado de recrutamento e seleção para os profissionais de finanças ele se comportou nos últimos 6 meses. Na verdade, nós temos 2 anuais. Nesse relatório, a gente avalia os dados provenientes dos nossos processos, das empresas contratantes, dos candidatos contratados, de remuneração, e também a gente analisa as tendências e as perspectivas do mercado para o próximo semestre. Tá? Então, o Fast Facts é isso. E completando só a importância é importante tanto para as pessoas que estão, para os profissionais de finanças que estão buscando recolocação no mercado, né? Que estão empregados ou não, né? Também para quem está contratando, né? Porque quem está contratando consegue ter uma visão também mais macro de quais são os desafios, qual que é o perfil mais requisitado, né? Que tipo de empresa está contratando mais ou menos, enfim. Então, serve tanto para candidatos quanto para empresas. Legal. E você falou aí, né, do mercado que está contratando, enfim. Qual é a área, qual o segmento, né, do mercado que está mais contratando e quais são as razões pelas quais as empresas estão contratando profissionais hoje? Legal. É importante destacar que esse nosso relatório ele abrange os dados da Assets, né? Então, obviamente, tem nichos mais fortes e menos fortes, mas há uma leitura boa do mercado também, né, de uma forma geral. Então, o que a gente observou foi que, em termos de setor, né, a contratação em finanças acompanhou bastante a economia, tá? Então, se a gente pudesse elencar os 3 setores aqui que mais contrataram profissionais de finanças no segundo semestre de 2020, o primeiro foi agronegócio, né, com cerca de 17% das contratações. Depois veio serviços de saúde e, em terceiro lugar, mobile, né, que tem muito a ver com tecnologia. Então, esses setores foram setores menos afetados pela crise, né, da pandemia, e também que sempre estão em pauta aí na economia brasileira, sempre são bastante impulsionados pela economia, né? Em termos de agronegócio, tem muitos desafios no sentido de volatilidade das commodities, dos preços das commodities, de dólar. Então, essa parte de derivativos está bem forte, né, na tesouraria. Em relação ao serviço de saúde, muita coisa de captação, né, para novos investimentos, também dentro da tesouraria, e um pouco mais em FP&A, né, a parte de orçamento, forecast, orçado, também serviço de saúde olha bastante para isso, né? E, por fim, a parte de mobile. A mobile é um setor que é mais recente no Brasil. Ele cresceu bastante nos últimos anos, né, mas ainda não deu tempo de se profissionalizar como deveria. Então, a gente entende que tem muita contratação feita justamente para isso, para trazer processos, para trazer relatórios, políticas, atividades, deixar a área de finanças mais redonda em empresas que cresceram muito rápido, como startup em tecnologia. Legal. Perfeito. Acho que mais um ponto para adicionar, importante trazer. Muitas pessoas nos perguntam sobre a questão acionária das companhias, né? Se pertenciam a fundos de private equity, se eram empresas de capital aberto ou fechado. E o que nós fizemos de contratação nesse semestre foram 25% em empresas que possuíam investimentos em fundo de private equity, que eram investidas de fundo.
e 75% não. Em empresas de capital aberto, nós já fizemos contratações nesse semestre, de 14% das empresas que nós contratamos tinham capital aberto. Então, acho que isso é um dado super relevante também para nós, de entendimento do que as empresas estão fazendo e qual é a composição acionária de cada uma. Legal. Felipe, você ia falar alguma coisa, Felipe? Eu ia falar só porque você perguntou também em relação ao motivo das contratações, né? A sua segunda pergunta foi sobre isso. Se a gente olhar de maneira mais macro, foi até surpreendente, porque 45% das contratações que a gente fez foram posições novas, que não existiam e foram criadas. Então, isso é algo bem interessante de se observar em plena pandemia, né? E aí, desde expansão de negócio até split de vagas, né? Uma função que exercia duas coisas, agora exerce uma. Então, dividir em duas vagas, na verdade. Também em relação a novos produtos, uma expansão do business como um todo. Então, 45% foram posições novas e os outros 55% foram substituição, né? Ou seja, uma pessoa que ocupava a cadeira deixou o lugar para outra pessoa que a gente está contratando ocupar. E em termos de substituição, o mais relevante foi a movimentação interna. Então, não foi uma saída da empresa, ela se movimentou para outras áreas ou para outras funções, né? Então, a maior parte das substituições foram movimentações internas, seguida por saída voluntária, ou seja, a pessoa que pediu demissão, e, por fim, a saída involuntária, a pessoa que foi demitida. Então, a gente não observou tantas demissões ou substituição por demissão neste último semestre de 2020. Legal, dado interessante aí, um dado até otimista, né, para quem está buscando uma transição, uma recolocação. E vocês observaram alguma coisa em relação à remuneração? Ela se manteve, ela subiu, ela caiu? Como é que está essa questão da remuneração? Um dado bem importante sobre remuneração, Emerson, é que, aí falando sobre fatos e dados, né, a gente discorre um pouco mais sobre o tema, mas nos nossos processos seletivos, no segundo semestre de 2020, nós tivemos um acréscimo de 21% na remuneração fixa dos profissionais que estavam empregados, ou seja, que nós retiramos de uma empresa e colocamos em outra. Por que eu falo de remuneração fixa? Porque é praticamente impossível nós compararmos remuneração variável, principalmente numa pandemia, numa crise, onde você tem diferentes segmentos de empresas com diferentes metas e sofreram ou não por diferentes ângulos, né? Então, a gente compara a remuneração fixa. Dos empregados foram 21% de acréscimo e, olha que dado interessante, 11% de acréscimo aos profissionais que estavam desempregados, ou seja, que estavam em casa e que nós recolocamos no mercado de trabalho. Isso se deve ao quê? Principalmente sobre esse segundo ponto. As empresas entenderam que não adianta contratar profissionais que estão no mercado por um valor menor do que esses profissionais tinham ou tentar gerar um save, ganhar dinheiro na contratação desses profissionais. É o famoso tiro curto, né? Porque o mercado depois reaquece, esse profissional ele vai continuar insatisfeito, vai continuar procurando posições no mercado e vai se recolocar, ou seja, o barato sai caro, ainda mais pela legislação que nós temos, CLT, que é muito caro hoje para você demitir ou ganhar uma demissão. Então, nós percebemos que as empresas elas estão mais maduras nesse tema, nesse assunto de trazer as pessoas mais próximas aos cargos de nomenclatura, remuneração, a política de cargos e salários das empresas estão cada vez mais desenvolvidas. Claro que a gente tem um dado importante também, 86% das contratações que nós fizemos foram em empresas de grande porte e 14% em empresas de médio porte. Isso também se dá a uma explicação de que as empresas maiores, elas tendem a ter uma área de RH mais desenvolvidas, com uma área de DHO, desenvolvimento humano organizacional, mais desenvolvido, para conseguir tocar esse tema de uma maneira mais clara e transparente, né? Então, não dá para falar de remuneração sem falar sobre o perfil de contratação das empresas. Legal. E, Felipe, quer complementar alguma coisa? Não, outro ponto também importante é que muitas vezes, quando você olha empresas mais investidas de fundo, né, a remuneração fixa ela não é tão agressiva, mas a remuneração variável é muito agressiva, né? Mas quando a gente não consegue medir a variável, porque realmente é muito instável, né? Ainda mais em termos de indicadores, cada um tem o seu, como o Guilherme falou, a gente olha mais o fixo. Então, o fixo também, inclusive nas investidas de fundo, também não foram
não teve um crescimento tão agressivo, mas também não houve redução significativa. Tá legal. E com base no Fast Facts que vocês analisaram agora, o que a gente pode esperar para o ano de 2021, na visão de vocês? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente já está há alguns meses aí de 2021, né? 2 meses, basicamente. Então, a gente consegue observar já uma tendência no mercado, né? O que a gente está vendo, por incrível que pareça, é que as empresas brasileiras, elas estão mais confiantes que as estrangeiras, né? Eu acredito que seja muito pela visão global, né? Então, as estrangeiras ainda estão sentindo muito impacto da Covid, não que a gente não sinta, mas eles estão sentindo muito mais na Europa, nos Estados Unidos, né, do que aqui no Brasil. Então, aqui as empresas brasileiras ainda têm espaço para crescer, né? E precisam crescer. Então, tem muita empresa em fase de desenvolvimento, que eram startups que estão crescendo, especialmente mobile, tecnologia. Tem muita empresa se profissionalizando, tem muita empresa tentando abrir capital. Então, a gente observa realmente uma tendência maior em empresas brasileiras contratarem profissionais de finanças. Outro tópico importante é em relação às disciplinas, né, de finanças. Então, a gente observa que os executivos mais demandados têm sido de FP&A, né, de Financial Planning and Analysis. Então, é aquele profissional que, além de fazer o orçamento e forecast, também faz o business support às áreas de negócio, vendas, marketing, operação. Então, o profissional de finanças já tem um tempo que é demandado isso para ele, mas agora, em virtude da crise, pós-crise, isso tem sido cada vez mais latente, né? Essa importância do contato com a área comercial, com a área de marketing, com operações, tanto para gerar savings, otimizar a rentabilidade, quanto para definições estratégicas de fato, né? Então, a gente imagina que esse segundo semestre e até no decorrer de 2021, a área de FP&A deve continuar contratando bastante, seguida pela área de tesouraria, né? Porque quando você está em crise, a gestão de caixa é fundamental. Os caixas já estão mais ajustados, né, nas empresas, na maioria das empresas grandes, principalmente, mas deve continuar contratando, ainda mais com acesso mais fácil ao crédito, que deve acontecer mais para frente. Então, a parte de captação, BNDES, até operações mais exóticas no mercado de capitais, deve ser bem forte, esse viés. E uma contabilidade sempre contrata, né, porque sempre precisa ter um contador, com uma equipe estruturada abaixo, com elaboração das DFs, auditoria externa. Uma novidade deve ser que deve vir forte, deve ser a área de RI, né? Então, profissionais de um background em RI, devido à quantidade de IPOs, devido à quantidade de empresas que tendem e querem abrir capital, deve ser mais demandado também, né? Então, acho que, de forma geral, eu citaria esses 2 pontos como tendências para o próximo semestre, né, que 2021 também, dentro do mercado de tratamento de seleção em finanças. Legal. Gui, quer comentar alguma coisa? Acho que, como último comentário, a gente tem, aí falando um pouquinho mais macro, né? A gente tem um país muito volátil, que depende muito também da própria economia, da aceleração do otimismo, né? A gente costuma dizer que com 50% mais um está otimista, as coisas acontecem, principalmente nesse país. Então, a gente também está muito no compasso de espera da evolução das vacinas. Se eu pudesse dar um recado aqui social para as pessoas, é que elas tentem aglomerar o menos possível, porque isso impacta diretamente na economia e na geração de empregos. Então, é um alerta aqui, quanto mais rápido a gente sair junto disso, mais rápido vai ter emprego para as pessoas. Legal. Eu vi no relatório de vocês, uma questão ali que me chamou a atenção foi, na verdade, 2 dados, né? Que é, primeiro, o tempo que a pessoa fica em um processo de recolocação e depois a duração dos processos seletivos. Eu queria que vocês comentassem isso um pouco, porque eu acho que é um dado bem interessante, porque muitas vezes a pessoa fica ali naquela ansiedade, porque ela não sabe se o processo está indo, se ela foi bem, se ela não foi bem. Isso eu acho que é uma coisa legal das pessoas saberem. Quanto tempo demora, né, um processo, na média aí, e claro, também isso depende muito do nível da vaga, enfim, mas o tempo que se demora do processo e o tempo também que as pessoas têm ficado aí na média na busca por uma recolocação. Pelo menos o que foi capturado aqui no relatório, achei isso muito interessante. Bom, eu vou comentar um pouco e depois o Gui me complementa, tá? Mas são dados realmente interessantes. Eu acho que a gente observou em relação ao tempo médio fora do mercado, né, ou desempregado. Obviamente ele varia, né, de situação para situação, mas a gente conseguiu ver uma média aí em torno de 10 meses, né, de que o profissional estivesse desempregado e se recolocou pela Assets, né.
Óbvio que, por ser uma média, tem profissionais que se colocaram por 6, 3, tem profissionais que se colocaram 1 ano e meio, né? Mas 10 meses foi a média. Um ponto importante para ressaltar aqui é que não existe nenhum tipo de preconceito atualmente, nem pela Assets, muito menos pela Assets, mas qualquer tipo de cliente que a gente atende também, qualquer tipo de empresa, com profissionais que estejam desempregados, né? Todo mundo tem consciência do mercado, do momento que a gente vive, da pandemia, da crise, né? Então, não existe nenhum tipo de preconceito em relação a pessoas que estão desempregadas. E em relação ao tamanho, né, do processo, a duração do processo, ele também varia de acordo com a senioridade da posição, né? Quanto mais sênior a posição, maior a duração dele, né? Porque tem mais etapas, porque a agenda dos executivos, CEO, conselho, matriz, para entrevistar é mais difícil, então o processo vai se alongando, né? Mas a gente observou aqui que, em média, para posições de gerência, ou gerência sênior, a gente observou algo em torno dos 46 a 50 dias de duração, dias corridos de duração, né? Isso engloba desde o começo da vaga, que a gente realmente conduzia a vaga, fazendo a reunião de briefing com o cliente, entendimento do perfil, até o dia que o profissional aceitou a proposta, tá? Então, de 46 a 50 dias para gerência sênior foi o que a gente observou. Para a diretoria vai um pouco mais, né? Então, 50 a 55 são a média aí de dias corridos que duram o processo seletivo aqui com a Assets. Legal. Gui, quer comentar? Não, perfeito. Acho que o Felipe acompanhou todos os pontos necessários. Bacana. Bom, Felipe Brunieri e Guilherme Malfi, da Assets Expert Recruitment, falando aqui sobre o Fast Facts. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso podcast. Segunda vez participando com a gente aqui. Na terceira, o Guilherme vai ter que cantar a ópera para a gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Emerson, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente gosta muito e admira muito a Anifac. Sempre que vocês precisarem, estamos aqui. E, para quem tiver interesse, consulte o nosso Fast Facts. Lá tem muito mais informação relevante para o profissional de finanças. Bacana. Emerson, faço minhas palavras do Felipe e prometo que vou me preparar para fazer uma palhinha na próxima vez, no próximo semestre aqui. Estaremos todos ansiosos esperando essa cantoria. Muito obrigado pela participação. Eu digo que sou aqui um usuário do Fast Facts, gosto muito dos dados que vocês trazem. É um prazer sempre ter, né, essa informação aqui, diria, privilegiada, né, de estar aqui podendo bater esse papo com vocês. E realmente é um instrumento muito interessante para quem está nesse mundo, né, do mercado, do mundo do trabalho, e falando com os profissionais. Parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Bom, este foi mais um episódio do programa Momento Anifac, com conteúdo novo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco, um abraço e até a próxima. Educa Anifac.